Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Olá, boa noite. Boa noite. Ventos de mais de 100 km por hora atingem o litoral de São Paulo, provocam estragos e derrubam mais de 30 árvores. Aeroportos já somam mais de 340 voos cancelados e mais de 1,5 milhão de imóveis seguem sem luz na Grande São Paulo. Ferros velhos fantasmas do Distrito Federal são investigados por movimentar mais de R$1 bilhão em notas fiscais falsas. O Senado aprova o projeto de lei que aumenta a punição para o crime organizado. A Câmara decide rejeitar a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, que está presa na Itália por comandar uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça. O Banco Central mantém a taxa básica de juros em 15% ao ano. No México, os senadores aprovam um aumento de tarifas sobre diversos países que não possuem acordo comercial, incluindo o Brasil. Os Estados Unidos apreendem um navio petroleiro na costa da Venezuela. Uma greve geral em Portugal causa a paralisação dos serviços aeronáuticos, ferroviários e serviços públicos. E você vai ver como os esforços de um parque nacional da Índia preservam leões asiáticos dos riscos de extinção. O Jornal Mundial começa agora. Um vendaval que atingiu a Baixada Santista no litoral de São Paulo devido à formação de um ciclone extratropical provocou diversos transtornos na região. Houve destelhamentos e barracas de feira foram arrastadas pela força dos ventos. A reportagem é de João Pedro Coutinho. A ventania que atingiu a Baixada Santista no litoral de São Paulo provocou diversos transtornos na região. Mais de 30 árvores caíram em diferentes cidades. Em Mongaguá, houve destelhamentos e em Praia Grande, barracas de feiras foram arrastadas pela força dos ventos. A Defesa Civil Estadual já havia emitido alerta devido à formação desse ciclone extratropical no sul do país. E segundo o órgão, ainda há previsão de novas rajadas de vento nesta quinta. Uma expectativa de temperaturas elevadas e a ausência de chuvas significativas. Imagens obtidas pelo G1 mostram o estrago na feira da Vila Perim em Praia Grande. Esse vídeo que você está vendo agora na tela registrou o momento que os ventos começaram a balançar as barracas. Alguns feirantes tentaram segurá-las, mas as estruturas acabaram sendo levadas pela força da ventania. Paloma Fonseca contou ao G1 que o pai trabalhava como feirante há mais de 4 décadas e nunca havia enfrentado uma situação semelhante. Ele e a irmã aparecem nas imagens tentando segurar a barraca de bananas durante a ventania. Em nota, a Prefeitura de Praia Grande informou que não houve registros de ocorrências graves relacionadas aos fortes ventos entre quarta e quinta-feira. Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos, do Trânsito e da Defesa Civil seguem realizando vistorias e retirando materiais que foram arrastados. Em Santos, foi informado pela Prefeitura que os ventos chegaram a 97,14 km por hora na quarta-feira. E a velocidade máxima registrada foi de 73,5 a máxima por quilômetro. A administração municipal registrou quedas de 14 árvores, 3 galhos e equipes trabalham uma operação de remoção. Já em Mongaguá, a cidade não registrou ocorrências da madrugada e manhã dessa quinta-feira, mas chegou a ter quedas de árvores e destelhamentos no dia anterior, quando os ventos chegaram a 97,14 km por hora. Segundo a Prefeitura, foram registradas 17 quedas em 9 bairros diferentes. E houve destelhamentos em 2 prédios, 2 garagens e 2 quadras da cidade. Ali tinha um clube que precisou ser evacuado. Quem também sofreu com isso foram as cidades de São Vicente, que caíram 6 árvores, Peruíbe, que afirmou que atenderam 13 ocorrências relacionadas a queda de árvores, e Bertioga, que registrou apenas uma no bairro Boraceia, e em Itanhém, atendeu ocorrências de quedas de árvores nos bairros Coronel e Jardim das Palmeiras apenas na quarta. Essas são as informações. João Pedro Coutinho volta para o Jornal Mundial. Os aeroportos da capital paulista e da região metropolitana tiveram 100 voos cancelados hoje após os fortes ventos. O número total desde ontem passa de 300. Mais de 1,5 milhão de residências continuam sem luz.
Caio Teles conta na reportagem. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e o Aeroporto de Congonhas, na capital, já somam 344 voos cancelados entre quarta e amanhã desta quinta, após o vendaval histórico. Só nesta quinta-feira foram 100 voos nesta situação. Os terminais amanheceram caóticos, com filas intermináveis nos balcões das companhias aéreas e passageiros dormindo nos bancos. Sem saber para onde ir, os reflexos também são sentidos nos aeroportos do Rio de Janeiro e de Brasília. São Paulo enfrentou uma ventania considerada inédita pelos meteorologistas. Foi a primeira vez que rajadas tão fortes atingem a região sem a presença de chuva ou temporais. Na quarta, o aeroporto de Congonhas chegou a registrar ventos de 96,3 km por hora. Os ventos fortes deixaram um rastro de destruição, mais de 2 milhões de imóveis sem luz, queda de dezenas de árvores, fechamento de parques, voos cancelados e até consultas em hospitais precisaram ser remarcadas. A passageira Débora contou à imprensa que tenta embarcar para Santos Dumont, no Rio de Janeiro, desde ontem. O voo remarcado para 10h10 foi cancelado novamente e não há previsão de novo horário. Para o Rio de Janeiro, Santos Dumont. Ontem, 5h50. Aí remarcaram para hoje 10h10. Já está cancelado de 10h10. E aí colocaram a gente nessa fila para ver o que pode fazer. Mas eles não têm nem previsão de próximo voo que esteja disponível. A gente nem sabe. Com compromisso no Rio, tem que trabalhar. Eu tenho que ir para o escritório trabalhar. Então a gente está tentando ver se a gente ou vai para a rodoviária e pega um ônibus, ou se a gente aluga um carro, enfim, para ir de outra forma, porque aparentemente não vai sair voo hoje também. Já a cearense Elza, que veio de Fortaleza e seguiria para Florianópolis, vive situação parecida. O voo dela também foi cancelado e a nova previsão de embarque só deve acontecer entre os dias 14 e 15. Até agora, nada. Sabe nem quando é que nós vamos sair daqui. Tem vaga para dia 14, né? 14 ou 15, para a gente ir para lá. Aí não sei o que vão fazer com nós. Eu tenho que esperar, né? Que bota eu em qualquer canto. Se for para me pagar mesmo, eu vou morar aqui. São Paulo também amanheceu com mais de 1,5 milhões de móveis sem energia, sendo pouco mais de 1 milhão só na capital. As informações são da Enel, concessionária que atende a capital e outras 23 cidades da região metropolitana. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, 235 semáforos ainda estavam apagados por falta de energia, 20 apagados por falha e 5 em amarelo piscante. Às 7 horas da manhã, a lentidão na cidade chegou a 203 quilômetros. A falta de luz também tem impactado os abastecimentos de água em vários pontos. Todos os parques municipais permaneceram fechados pela manhã e pela tarde. A Enel informou que 1.300 equipes estão nas ruas para religar a energia dos imóveis. A concessionária também afirmou que não há previsão para normalizar o fornecimento de luz e disse ainda que veículos parados em pátios são de equipes de turnos diferentes. Um grupo de 11 empresas de sucata do Distrito Federal está sendo investigado por movimentar cerca de R$1 bilhão em notas fiscais supostamente falsas com empresas da região Norte e Sudeste. A Secretaria de Economia do Distrito Federal identificou a atuação do grupo que operava como empresas noteiras, termo utilizados para caracterizar pessoas jurídicas que emitem documentos fiscais irregulares. A fraude foi identificada a partir de análises que revelam indícios típicos de empresas noteiras como utilização de laranjas sem capacidade econômica real, endereços falsos ou incompatíveis com a atividade comercial, capital social irrisório, ausência de estoque e funcionários e intenso volume de emissões fiscais destinadas a múltiplos destinatários. Durante as investigações, foram expedidas 17 infrações, 11 para operações relacionadas à região Norte e 6 referentes à região Sudeste. Segundo a área técnica da Secretaria, o objetivo central dessas empresas é gerar notas fiscais falsas para cobertar operações de terceiros, viabilizar sonegação, ocultar faturamento e reduzir artificialmente o ICMS.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe por uma perícia médica para avaliação do quadro de saúde. O procedimento a ser feito por médicos da Polícia Federal deverá ser realizado no prazo de 15 dias. Na decisão, Moraes relembrou que Bolsonaro está preso na superintendência da PF desde 22 de novembro, que garantiu a ele o atendimento médico em tempo integral, não havendo relatos de situações de emergência desde então. A decisão de Moraes, que determina a perícia, vem após o pedido da defesa de Bolsonaro para que ele seja autorizado a passar por uma cirurgia. No mesmo pedido, os advogados pedem que o ex-presidente seja transferido para a prisão domiciliar humanitária. Segundo eles, os médicos estimam que as cirurgias a que Bolsonaro deve ser submetido demandam imediata internação hospitalar de 5 a 7 dias. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter pela quarta vez seguida a taxa básica de juros em 15% ao ano. A decisão foi unânime. O Copom avaliou que o cenário atual, marcado por incerteza elevada, exige cautela na condução da política monetária e que é adequada à estratégia em curso de manter os juros no nível atual por período bastante prolongado. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, reduziu os juros em 0,25% pela terceira vez consecutiva. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, cortou a taxa básica de juros em 0,25% pela terceira vez consecutiva, por preocupações sobre o mercado de trabalho. A nova redução deixa a taxa de juros na faixa entre 3,50% e 3,75%, em linha com as expectativas do mercado. Os dados disponíveis dos setores público e privado sugerem que a perspectiva para o emprego e a inflação não mudou muito desde nossa reunião em outubro. As condições no mercado de trabalho parecem estar esfriando gradualmente e a inflação permanece um pouco elevada. Em apoio aos nossos objetivos, considerando o equilíbrio de riscos para o emprego e a inflação, o Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu hoje reduzir nossa taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. O Banco Central adiantou que prevê também pelo menos mais uma redução da taxa básica de juros no ano que vem, devido aos riscos que o mercado de trabalho enfrenta. A divisão entre os 12 membros do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve ficou ainda mais acentuada nesta votação, já que 2 integrantes votaram a favor de manter os juros inalterados, enquanto o outro queria uma redução ainda maior. As previsões da autoridade monetária para 2026 podem mudar, na medida em que o governo federal divulgue os dados macroeconômicos, cuja publicação teve que cancelar por causa do fechamento parcial, conhecido como shutdown. A seguir, o Senado aprova o projeto de lei que aumenta a punição para o crime organizado. Senadores do México aprovam o aumento de tarifas sobre diversos países, incluindo o Brasil. E como os esforços de um parque nacional da Índia preservam leões asiáticos dos riscos de extinção. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. O Senado aprovou o projeto de lei que aumenta as punições para o crime organizado. O texto já tinha passado pela Câmara dos Deputados e foi endurecido antes da aprovação.
O Senado brasileiro aprovou na noite de quarta-feira um projeto de lei para reforçar o combate ao crime organizado, que ganhou relevância após a mega operação policial de outubro no Rio de Janeiro, a mais letal da história do país, que deixou mais de 100 mortos. Proposta inicialmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a operação, a iniciativa passou por sucessivas modificações e foi apoiada por partidos opositores de direita que buscam uma política linha dura contra organizações do narcotráfico. O Senado aprovou por unanimidade o texto, que passou pela Câmara no mês passado. Ele deve ser votado novamente na Câmara para confirmar as alterações e segue para a sanção presidencial. O projeto de lei cria um novo crime específico, o de facção criminosa, para grupos que exercem controle territorial ou realizam operações violentas interestaduais, que será punido com 15 a 30 anos de prisão. A pena para um líder de facção poderia chegar a 60 anos, com o máximo de agravantes. O Comando Vermelho e o Primeiro Comando da capital são as principais facções que atuam no país. No fim de outubro, uma mega operação contra o CV matou 117 supostos criminosos e 5 policiais no Rio de Janeiro. O plenário da Câmara dos Deputados decidiu ontem rejeitar a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, que está presa na Itália por comandar uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça. O plenário da Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira, dia 10 de dezembro, rejeitar a cassação do mandato parlamentar de Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Foram 227 votos a favor, 270 contrários e 10 abstenções. Seriam necessários 257 votos para a cassação. A decisão gerou diversas reações nas redes sociais. Janaína Pascoal disse, abre aspas, a decisão da Câmara mantendo o mandato de Carla Zambelli, em certa medida, expressa o sentimento de que sua condenação foi desproporcional. Mesmo seus critérios reconhecem que, apesar de desastrosos, seus atos não permitem a pecha de criminosa internacional. Fecha aspas. O internauta Lázaro Rosa disse, abre aspas, durante a madrugada, a Câmara decidiu arquivar o processo de cassação da presidiária Carla Zambelli. A pistoleira continuará no mandato, sem trabalhar, queimando milhares de reais do dinheiro do povo. A extrema-direita deu mais um tapa na cara dos brasileiros. Absurdo total. Fecha aspas. Rogério Correia disse, abre aspas, a oposição está dizendo que não há provas contra Zambelli. Provas? Ela foi condenada 2 vezes pelo STF, pela invasão aos sistemas no CNJ e pela perseguição de um homem armado no meio da rua. Fecha aspas. Érica Hilton disse, abre aspas, Zambelli é condenada a 10 anos de prisão, não comparece à Câmara desde maio e está na Itália desde 5 de junho, onde é foragida e presidiária. Mas ela segue com um mandato que custa R$132 mil por mês de dinheiro público. É esse o retrato desse Congresso, que se comporta como inimigo do povo. Carla Zambelli, presa em outro país há meses e condenada no Brasil em todas as instâncias a 10 anos de prisão, seguirá tendo um mandato fictício. Glauber Braga, por não se calar, foi suspenso por 6 meses. Fecha aspas. Marcel Van Hatten comemorou nas redes sociais, abre aspas, a Câmara disse não à perseguição do STF contra Carla Zambelli. Grandiosa vitória. Fecha aspas. Duda Salabert disse, abre aspas, a votação terminou agora e Carla Zambelli não foi cassada. Mesmo condenada e presa em outro país, Zambelli continua tendo mais proteção que o povo brasileiro. É esse o nível de rebaixamento que a Câmara escolheu hoje. Fecha aspas. Bia Kick citou, abre aspas, graças a Deus, o plenário rejeitou a cassação da deputada Carla Zambelli. Eram precisos 257 votos para a cassação e ela venceu por 30 votos. Agora ela pode mostrar em sua defesa na Itália que seus pares reconhecem que sua condenação é pura perseguição política. Fecha aspas. O Senado mexicano aprovou um pacote que eleva tarifas de importação para países sem acordo comercial com o México, incluindo Brasil e China. O Senado mexicano aprovou um aumento das tarifas de importação para uma dúzia de países sem acordos comerciais com o México, entre eles Brasil e China.
Com a votação, o Congresso concluiu a tramitação legislativa de uma medida apresentada pela presidente Cláudia Sheinbaum. A reforma foi aprovada com 76 votos a favor e 5 contra, em uma sessão que avançou pela noite. 35 senadores se abstiveram, argumentando que o projeto foi feito às pressas, sem analisar seu impacto sobre a inflação e em resposta à pressão do presidente americano Donald Trump. Parlamentares governistas defenderam a reforma, afirmando que ela busca reforçar a indústria nacional e ampliar os canais de abastecimento. Outros países afetados são Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Rússia, Tailândia, Turquia e Taiwan. As novas tarifas vão entrar em vigor em 1º de janeiro de 2026. Ao todo, mais de 1.400 classificações tarifárias serão modificadas em setores como automotivo, têxtil, plásticos, eletrodomésticos e calçados. Embora a proposta original previsse taxas de até 50%, a maioria ficou entre 20% e 35%. A China advertiu que se opõe a qualquer coerção e estuda possíveis respostas. O governo mexicano propôs um grupo de trabalho com Pequim, embora poucos detalhes tenham sido divulgados até o momento. Os Estados Unidos apreenderam um navio petroleiro na costa venezuelana. O governo da Venezuela classificou a ação como um roubo. A Venezuela denunciou nesta quarta-feira o que chamou de roubo descarado de um navio petroleiro apreendido pelos Estados Unidos. O governo americano enviou em agosto uma flotilha de navios e aviões de combate ao Caribe, com o argumento de lutar contra o narcotráfico. Mas o governo venezuelano considera que as manobras buscam derrubar o presidente Nicolás Maduro e se apropriar das reservas de petróleo do país. Até agora, o destacamento militar não havia afetado a atividade de navios petroleiros. Nesta quarta, o presidente Donald Trump confirmou que a guarda costeira deteve um grande petroleiro. O governo venezuelano reagiu. A chancelaria do país afirmou: a Venezuela denuncia e repudia energicamente o que constitui um roubo descarado e um ato de pirataria internacional. O governo venezuelano afirmou ainda que comparecerá perante todas as instâncias internacionais existentes para denunciar o que qualificou de um grave crime internacional. O navio-tanque foi utilizado durante anos por Venezuela e Irã para transportar petróleo, apesar das sanções internacionais contra os dois países, detalhou a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, em uma mensagem na rede social X. Uma greve geral em Portugal paralisou as conexões aéreas e ferroviárias e está prejudicando o funcionamento de escolas e hospitais. O movimento é um protesto contra as reformas trabalhistas propostas pelo governo. Os portugueses enfrentam as consequências de uma greve geral que paralisa consideravelmente as conexões aéreas e ferroviárias, assim como o funcionamento de escolas e hospitais. A principal estação de trem de Lisboa ficou deserta, com a maioria das viagens canceladas, e a Companhia Aérea Nacional TAP Air Portugal suspendeu quase 2/3 dos seus 250 voos habituais. De acordo com os sindicatos, a coleta de lixo foi interrompida e as unidades hospitalares que tratam de casos não urgentes também suspenderam as atividades. Escolas e tribunais também foram afetados pela mobilização, organizada pelos sindicatos, em resposta à lei proposta pelo governo minoritário de direita, que, segundo eles, visa simplificar os procedimentos de demissão, prolongar a duração dos contratos temporários e aumentar os serviços mínimos exigidos durante uma greve. O primeiro-ministro Luís Montenegro insistiu que as reformas trabalhistas, que incluem mais de 100 medidas, buscam estimular o crescimento econômico e o pagamento de melhores salários, mas os sindicatos criticaram energicamente os planos. O desemprego em Portugal atingiu o nível mais elevado desde junho de 2013, quando o país precisou da ajuda do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia para superar uma crise da dívida. A opinião pública apoia amplamente a mobilização. 61% dos entrevistados se manifestaram a favor da greve, segundo uma pesquisa publicada na imprensa portuguesa. No Parque Nacional de Gir, no estado de Gujarat, na Índia, os esforços de conservação livraram os leões asiáticos dos riscos de extinção. Com um número baixo de animais no início do século XX, a população se recuperou e cresceu 1/3 somente nos últimos 5 anos. Os
os esforços de conservação realizados no Parque Nacional de Gir, no oeste da Índia, têm sido um sucesso. O número de leões asiáticos aumentou em 1/3 nos últimos 5 anos, pulando de 627 para 891. A espécie chegou a ter apenas 20 animais no início do século XX. Os principais motivos para isso foram a caça e a perda de habitat. There's an increase of around 33 to 34%. Houve um aumento de 33% a 34% no total da população de leões asiáticos. A última estimativa foi de 627 e depois atingiu 891. É um grande sucesso para a conservação de uma espécie em particular nunca vista antes em nenhum outro lugar. É um orgulho para nós. É um orgulho para o governo de Gujarat e para este departamento. Estamos todos muito felizes. Yes, we all are very happy. Os trabalhos das autoridades e moradores locais para proteger o habitat e conservar a espécie têm afastado a caça ilegal. Em 2008, a União Internacional para a Conservação tirou os leões asiáticos da lista de espécies ameaçadas de extinção e os classificou como em perigo. O foco agora é lidar com os desafios criados por uma população que segue em crescimento. Conservationists, wildlife biologists having this concern that having all lions in a single population. Conservacionistas e biólogos têm a preocupação de que ter todos os leões no mesmo habitat talvez não seja uma boa ideia em longo prazo, porque, como sabemos, se há um surto de doença ou algum tipo de calamidade natural ou causada pelo homem, ter toda a população no mesmo habitat não seria tão seguro. Will not be such a safe idea. Apesar do crescimento recente, o futuro da espécie não está garantido. Especialistas afirmam que 900 animais ainda é um número relativamente pequeno comparado aos milhares que habitaram a região no passado. Eles também alertam para os perigos de o animal se dispersar em uma região onde as pessoas não estão acostumadas com a presença de um grande felino. E que mais animais sejam preservados assim, né? Sim, o cuidado é necessário. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.